estamos iniciando um processo de criação de uma biblioteca, de uma videoteca, né, de entrevistas com profissionais eméritos de recursos humanos, que oferecerão seus préstimos, sua ajuda, seu conhecimento e sua experiência para os programas do Instituto Padre Haroldo. Nesse caso, o Programa de Valorização Profissional, né, tanto o Trilhando Novos Caminhos, o Pé na Tábua e o Agrega. E hoje, para iniciar essa sequência, um grande amigo e um dos profissionais mais cotados de experiência aqui da cidade é Adilson Mirante, né? Ele é psicólogo, proprietário da consultoria M1, Alta Gerência, né? E que já conhece o Instituto Padre Haroldo, porque ano passado ele já esteve pessoalmente lá para nos ajudar. Adilson, você conhece, sabe do esforço, né, da luta das pessoas hoje em dia para conseguir trabalho, né? Você está nesse furacão, no olho desse furacão aí, que é o seu trabalho principal, e a gente tem lá mais ou menos 150 pessoas, né, que logo vão sair para procurar trabalho. Trabalho, emprego, sustentabilidade de maneira geral, né? Com a sua experiência, o que você sugeriria para eles em termos de preparação, cuidado e etc., Adilson? Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, Aguinaldo, prazer falar com você, prazer poder falar um pouco de mercado de trabalho para esse público aí do Instituto Padre Haroldo, que eu conheço bem, como você disse. Tive o prazer de estar com um grupo ano passado maravilhoso, de profissionais que estavam já em processo de volta à vida laboral, volta à vida, de terminar o processo de recuperação. E eu me surpreendi com a qualidade das pessoas, com a vontade das pessoas, com o nível profissional da maioria. São pessoas que sempre batalharam a vida inteira. E eu vou falar um pouco, então, para esse público, né? Para os seus alunos, para todo mundo que tenha interesse em como se movimentar nesse mercado, né? Esse é o tema, nesse momento, né? Não diria que já é pós-pandemia, mas para efeito econômico é. Então eu vou já começar a entrar diretamente em números com vocês. Antes de mais nada, eu vou dar um cenário para vocês de mercado, de economia, de tendência, o momento, setembro, o que isso significa a nível de economia. Estou falando, vou me referir a vagas, mercado de trabalho para pessoas no público do Instituto Padre Haroldo. E eu sei muito bem que são pessoas para cargos mais operacionais, administrativos também, mas eu normalmente, na minha consultoria aqui, eu trabalho com recolocação de altos executivos, são executivos internacionais. Esse, na verdade, é o meu dia a dia hoje. Sempre recoloquei executivos de todos os níveis, mas hoje a gente já tem 30 anos de mercado, eu trabalho já com outro público. Mas tudo que eu falar aqui é direcionado ao público do Instituto Padre Haroldo, no contexto geral da média das pessoas a nível de formação, de idade, são pessoas de meia idade para cima, embora tenham algumas pessoas mais jovens, normalmente o público é mais ou menos masculino e feminino, é meio a meio, enfim, eu vou falar para esse público. Qual é o mercado para esse público? E depois, como se movimentar nesse mercado. Então, o mercado hoje é o seguinte, o Brasil é o único país do mundo, por enquanto, único, que a economia retomou forte desde junho. Então, já estamos junho, julho, agosto, setembro, 3 meses e meio, a economia retomando, as fábricas retomando produção e o ritmo de contratação
Eu vou dar um cenário para vocês do que foi essa parada. Foi uma parada artificial. A pandemia fez a economia parar e ela estava começando a crescer. Então, você solta de volta a economia, ela volta a crescer imediatamente. É que se você pegar uma espuma e comprimir ela, se você solta, ela volta ao tamanho natural. Muito bem. E nessa pandemia nós tivemos, o Brasil sempre contrata mais ou menos 1,5 milhão de pessoas por ano e demite mais ou menos também nesse nível. Se você só demite 1 milhão e contrata 1,5 milhão, você gerou 500 mil empregos a mais. Se for o contrário, você demitiu 500 mil pessoas a mais. Isso faz a taxa de desemprego, eu estou falando do emprego formal, carteira assinada. Então, o Brasil tem 50 milhões de pessoas com carteira assinada. Como é mais ou menos 1,5 milhão por mês, isso é 2% mais ou menos de turnover ao mês. Todo mês você tem essa movimentação que gera essa contratação de emissão de mais ou menos 1,5 milhão de pessoas ao ano. Muito bem. Em abril, o primeiro trimestre foi neutro, tivemos um pouco de crescimento positivo do emprego, algo em torno de 200 mil empregos positivos, a taxa de desemprego vinha caindo, da Dilma que estava em 15, o Temer caiu para 12, o Bolsonaro caiu para 11, íamos fechar, eu estou falando de forma bem arredondada esses números, mas são números precisos. E aí, quando chegou no primeiro trimestre desse ano, mais ou menos empatou, a taxa de desemprego estava em 11,5 mais ou menos, chegaríamos ao fim do ano com menos de 10, então a economia estava ficando ótima. Iria ficar ótimo, seria um ótimo ano esse ano, o Brasil cresceria 2,5% o PIB. Chegou em abril com a pandemia, mandamos 800 mil pessoas embora, mais do que contratamos. Chegou em maio, 300 mil a mais de pessoas desligadas. Chegou em junho, menos 130. Foi caindo, né? Foi caindo o número. Ou seja, a economia desligou bastante, depois começou a parar de desligar, diminuir bastante. Chegou em julho, nós já foram só 10 mil pessoas a mais do que mais desligamentos que contratações. Chegou em agosto, começou a reversão. Então, agosto já contratamos 130 pessoas a mais. Setembro vai dar mais também. Vai dar provavelmente mais que isso. Significa o quê? Significa que nós estamos voltando ao normal. Significa que a indústria já está recontratando todo mundo que desligou. A indústria, comércio, serviço. Mas a indústria começou primeiro, porque o governo pôs dinheiro. Por que o Brasil é o único país do mundo que já está numa retomada forte? E porque o Brasil foi o único país do mundo que... Primeiro que a gente lidou bem com a pandemia, mas nós já vínhamos crescendo. A Europa esse ano não ia crescer nada, 0. O Brasil ia crescer 2,5, os Estados Unidos 3,5. Enfim, nós tivemos com isso uma retomada rápida e o governo pôs muito dinheiro na mão das pessoas para consumir. Mas isso foi o único país do mundo que fez isso. Agora estão tentando copiar o Bolsonaro e soltar dinheiro também para a população, nos países da Europa e tal, mas então isso fez o Brasil não ter tanto problema com a pandemia, a nível econômico. A economia já tem metade dos segmentos, as empresas de bens de consumo, alimentos, farmacêuticos, higiene pessoal. Esses segmentos já estão no ritmo acima do que anterior à pandemia. Se você pegar no segmento de material de construção, mesma coisa. Está faltando cimento, tijolo, telha e ferragem para as pessoas construírem. Então, o mercado imobiliário pegou fogo, as vendas, lançamentos
e compra de material de construção estão bastante fortes. O mercado agrícola já nem teve problema, ele cresce todo ano, ele tem sido um diferencial na economia. Por razões, essa realidade no mercado de bens de construção civil, porque a Selic nunca foi de 2% em toda a vida. Eu tenho 66 anos, eu nunca vi a taxa de juros ser menor que 10%, ela está em 2% ao ano. Muito bem. Se você for comprar uma casa, você vai pagar 7% de juro ao ano. A inflação esse ano não fecha, então, ficam falando aí do preço do arroz, mas a inflação esse ano não chega a 2% ao ano. E nunca na minha vida, em toda a minha vida, eu vi o Brasil com uma taxa de inflação de 2%, taxa de juros de 2% ao ano. Muito bem. O que significa isso? Significa estímulo à economia a crescer. Não só isso é suficiente, mas isso já faz muito pelo mercado. Nós precisamos ainda de uma série de outras reformas que estão andando no Congresso, e isso nos leva a ser muito otimistas. Realidade hoje no meu dia a dia aqui, o que eu estou vendo, toda empresa contratando. Então, eu peguei um dia, um menino veio aqui pedir emprego, parente, um menino assim, que dá um bom estoquista numa rede de supermercado. Poderia ser um caixa de supermercado. Ele poderia ser também um entregador motoboy aí, dessas iFoods da vida, que estão contratando muita gente, porque todo mundo está preso em casa e comprando tudo por internet, né, para entregar em casa. Então, existe muita demanda nessas coisas. E são profissionais que estão sendo contratados. E gente boa, que tem primeiro grau, pelo menos, quem tem segundo grau, que tem alguma experiência administrativa, que seja, e quiserem um emprego desse tipo, por exemplo, aí o que eu fiz? Eu peguei ele, liguei no enxuto, que eu